Sabatina, na SIC TV e Parecis FM. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Fiero, pelo futuro da indústria. Boa tarde, Rondônia! Está começando agora o 6º dia das sabatinas da SIC TV e da Rádio Parecis FM com os candidatos à Prefeitura de Porto Velho. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, realizado pelo Grupo SIC no último dia 20 de agosto, com a presença dos representantes de todos os candidatos. Lembramos que além da transmissão na SIC TV, na Rádio Parecis FM e no canal do YouTube da SIC TV, a sabatina também está sendo reapresentada diariamente pela Record News Rondônia, canal 31.1, às 11 horas da noite. Hoje, portanto, vamos reapresentar esse programa de agora. O nosso sabatinado de hoje é o candidato Léo Moraes, do partido Podemos. Agora, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o candidato. Leonardo Barreto de Moraes, conhecido como Léo Moraes, tem 40 anos, casado com Érica Saldanha, procuradora do TCE Rondônia e pai da Maitê, de 3 anos. Nascido em Foz do Iguaçu, Paraná, em 1984, mudou-se ainda criança para Porto Velho. Filho de Paulo Moraes, que também teve carreira na política como vereador, deputado estadual e secretário estadual de Segurança Pública. A mãe, Sandra Moraes, foi vereadora e presidente da Câmara Municipal de Porto Velho. É formado em Direito pela PUC do Paraná, ex-vereador, deputado estadual e federal por Rondônia. Léo disputou a Prefeitura de Porto Velho em 2016, chegando ao 2º turno. Em 2022 foi candidato a governador e em 2023 assumiu o comando do Detran Rondônia. Filiado ao partido Podemos, busca novamente a vaga na Prefeitura de Porto Velho. Muito bem, esse é Léo Moraes. Eu não sabia que era Leonardo, não. Prazer. Bem, a pergunta tradicional de todas as sabatinas. Começamos assim. Por que o senhor decidiu ser prefeito de Porto Velho? Primeiro, antes de responder, eu não posso deixar de agradecer a Deus por estar aqui com vocês e parabenizar a SIC TV pela coragem, pelo pioneirismo de sempre nas coberturas jornalísticas e, lógico, cumprimentar os saudosos e renomados consagrados jornalistas, Beni Andrade, Sérgio Pires e Everton Leone. Veja bem, eu sou candidato e quero me tornar prefeito por entender que conheço os problemas da cidade, gosto de estar envolvido na minha comunidade, na nossa Porto Velho, e tenho me preparado no decorrer desses anos para realmente fazer a diferença, a ponto de nós termos independência, de nós caminharmos aí uma trilha ao lado da população e sabedores dessas dificuldades e com capacidade de gestão comprovada, com respostas à sociedade por onde nós passamos. Me permita dizer que tivemos os mandatos mais atuantes por onde nós passamos, inclusive a ponto de ser considerado um dos 20 melhores parlamentares do Brasil, pelo site Ranking dos Políticos. E diante disso, pelos péssimos indicadores que a nossa cidade, nossa capital possui, inclusive os piores do país, eu acredito que nós temos que virar a chave, dar uma guinada e ter menos maquiagem e muito mais trabalho para a nossa gente, para a nossa população de Porto Velho. Candidato, bem-vindo. Eu lhe pergunto uma pergunta que eu ouço muito nas ruas. Onde é que está a sua campanha? Os seus admiradores, os seus eleitores me questionam muito onde é que está a campanha do Léo Moraes. Nossa campanha está ao lado de gente, a nossa campanha ela é orgânica, ela é real, ela é verdadeira. Ela está nos bairros, em todos os recantos da cidade. Ela também participa nesses distritos que estão completamente abandonados. Aliás, os distritos segue aquela máxima, né? Ou já teve ou já foi melhor. Há 8 anos atrás era bem melhor do que atualmente. E a nossa campanha é isso, é uma campanha pé no chão, é no suor, é na saliva, é na sola de sapato.
da forma como a gente entende que é o correto. Não somente para ganhar, mas principalmente para governar com qualidade. Para nós colocarmos Porto Velho no local de destaque, como a principal capital do norte do Brasil. Até porque, Sérgio, nós temos tudo que outras capitais gostariam de ter ao nosso alcance. Nós temos uma terra rica, geralmente água em abundância, nós temos gente trabalhadora, uma posição geográfica estratégica, não somente para o Brasil, mas para todo mundo, como saída aqui para o Pacífico, para os países asiáticos, bem como visitação para os países andinos. Isso é, nós temos uma maravilha, mas infelizmente o descompasso nos faz acreditar que nós temos um lugar rico, com gente pobre, que não tem um mínimo de assistência nas áreas da saúde, da educação, da segurança, da recreação, do esporte, do lazer e da geração de emprego. Isso é muito grave e nós temos que realizar uma mudança drástica com alguém que tenha pulso, que tenha condições de delegar competência e realmente cobrar resultados para a gente sair dessa fadiga, desse cansaço que infelizmente faz Porto Velho ficar na mesmice de sempre. Candidato, como é que o senhor vê hoje a cidade que o senhor quer governar? E mais, o que é que mais te incomoda em Porto Velho que o senhor quer dar um basta? Beni, a cidade, infelizmente, ela tem muita maquiagem e tem pouco trabalho. Nós lideramos os piores rankings e indicadores do Brasil. Eu estou falando do IPS, que circulou em toda a mídia nacional, por exemplo, que nos mostra que Porto Velho é a pior capital do Brasil para se viver. Pior capital em qualidade de vida. Esse é o descompasso que a gente fala. Essa é a incoerência que a gente consegue demonstrar através de dados. Porto Velho, Beni, é a pior capital do Brasil em saneamento básico, pelo Trata Brasil, que é o medidor oficial disso. Eu estou falando de uma cidade, por exemplo, que não tem 10% de esgotamento sanitário. E que uma parte desse esgotamento ainda é da época dos nossos ferroviários, que levaram a tubulação até o bairro Caiari. Eu estou falando, por exemplo, que Porto Velho, atualmente, é o pior ar para se respirar no Brasil. Enquanto isso, a administração descontinuou a Brigada Municipal, que realizava esse trabalho e que também existe uma falta da educação ambiental e de medidas mais sérias, por exemplo, em relação àquela questão cultural de atear fogo nos terrenos baldios. A realidade que nós vemos no ICRUA, e aí eu te digo de quem circula na cidade, é exatamente essa. Quando me perguntam o que você vai fazer de imediato, Beni, para você ter uma ideia como é dramático, é fazer a população sobreviver, Beni. Sabe por quê? Hoje você vai nos postos de saúde, você não tem remédio, você não tem exame, você não tem consulta, você não tem cirurgia. Eu estou falando de levar o teu patrimônio, que a tua criança, a pessoa, quem tem família sabe o que eu estou falando. São os tesouros, são as pessoas que nós mais amamos na vida. Você leva, por exemplo, para uma consulta pediátrica e não tem a consulta. Um senhor que tem hipertensão e diabetes, e diga-se de passagem, muita gente mutilada na nossa periferia, você chega num posto de saúde, eles só fazem o quê? O tratamento paliativo. Eles dão, sabe o que lá? A 3D, a injeção 3D. Sabe o que é isso? É detametasona, diclofenaco e dipirona. Você vai atenuar a dor, mas você não vai tratar o problema. E isso traz falência dos órgãos, dos rins, do fígado, e a nossa população está morrendo. E parece que está tudo bem. Não está tudo bem, a nossa cidade precisa de um choque de gestão, precisa de alguém que conheça essa realidade. Para você ter uma ideia, Beni, nós temos mais de metade da cidade sem cobertura de agentes comunitários de saúde. Sabe o que acontece? Você não faz a filtragem, você não faz a triagem. Quando vê, a nossa UPA está abarrotada de gente, e a gente não tem, por exemplo, hoje, eu estou falando hoje, você vai lá na UPA da Zona Leste, eu estive lá sábado e sexta, você não tem o equipamento de raio-x funcionando. Ele está quebrado. A nossa UPA é das mais mal equipadas do Brasil. E tem algo ainda mais grave, que dói no corpo, mas na alma também. Nós encaminhamos 5 milhões, mediante emenda parlamentar do mandato, para a reforma das duas UPAs. Nós temos comprovação. Quase 2,5 milhões para uma e 2,5 milhões para outra. Há 2 anos esse dinheiro está nos cofres do município e, infelizmente, nada fizeram por mera politicagem ou incompetência. Eu sei que as duas trazem prejuízos a quem precisa do atendimento. Colocam o compadrio, a amizade, acima dos interesses da nossa sociedade. E a gente lamenta, porque a tragédia ela é muito grande e ela é visível para quem visita a cidade. Eu passo por aí, Beni, e conheço e converso com as pessoas, todo dia me trazem um relato muito semelhante. Sabe qual é?
é de ligarem, por exemplo, para uma senhora que eu tive lá da Igreja da Madureira, da Assembleia de Deus, e ela comentou que ligaram o central de regulação para ela para dizer o seguinte: a senhora é o que de tal pessoa? Ela falou: não, eu sou filha. Eu quero dizer que ele já pode realizar o procedimento pré-cirúrgico, os exames, que ele vai realizar a cirurgia. E a senhora vai e fala: essa pessoa é meu pai, só que ele já morreu há 5 anos. Essa é a tragédia que a gente vive na nossa cidade. Cidade rica, com gente pobre, que não tem um mínimo para sobreviver com qualidade. Nós vamos mudar isso imediatamente. Acreditem, nós temos orçamento, nós temos recursos, nós temos independência para exatamente no primeiro mês já realizar contratações de médicos, consertar as máquinas e também realizar o processo de compra das demais. Primeiro, a nossa população vai sobreviver, para nós levarmos qualidade de vida e oportunidade para toda a nossa gente da nossa Porto Velho. Acreditem, porque eu sei como fazer, já fui testado e fui aprovado. Candidato, na prática, essa mudança que o senhor quer fazer, como é que vai acontecer efetivamente? Bem, primeiro que nós não vamos aguardar tomar posse. Eu sempre fui muito proativo por onde nós passamos, bem como também sempre fui contra mordomias. Por isso que muitas vezes alguns colegas da política não gostam da nossa postura, porque a gente é contra mordomia e regalia. Eu fui o deputado que votei contra criar 14º e 15º salário para deputado, abrir mão dos auxílios mudança, moradia. Com esse recurso, nós investimos, por exemplo, na reforma da Academia de Polícia, que formou centenas de policiais. O que eu quero te dizer? Como nós vamos fazer? Antes mesmo de tomar posse, nós vamos discutir com a Câmara para fazer a alteração da LOA. E é bom que os outros candidatos também possam acompanhar essa discussão. Até porque, graças a Deus, a gente tem pautado os outros candidatos. Projetos de nossa autoria hoje estão na boca dos demais candidatos. E, de alguma maneira, a gente nivela por cima o debate. E eu agradeço pela oportunidade de conseguir promover uma discussão ampla e profunda na nossa cidade. Nós vamos discutir a LOA para realizar os... Explica o que é LOA para o telespectador. Isso que eu ia falar agora, que é a nossa lei orçamentária anual, para que a gente consiga já realizar os remanejamentos, para não trabalhar com 12avos, porque quando não faz alteração no ano anterior, a gente tem que trabalhar com uma parte somente do orçamento e sempre encaminhando essas matérias... Fica engessado. Sempre encaminhando para o Legislativo, para a Câmara. A gente fica engessado, faz menos em mais tempo e gastando mais dinheiro. Isso já vai me trazer economia para a gente dar o start imediatamente na saúde, para realizar esse processo de contratação de médicos, de valorização dos nossos servidores, diga-se de passagem, isso também é para já. E aí quem está falando mais uma vez é quem tem trabalho. Eu sou um dos autores, por exemplo, das 30 horas da enfermagem no Congresso Nacional, eu e mais 26 deputados, e através disso a gente vai conseguir assistir o maior número de pessoas, realizar cirurgias eletivas e fazer o debate, por exemplo, da valorização profissional para que ela aconteça ainda no primeiro ano. As pessoas vão sobreviver e aí a gente vai ter essa discussão da redenção e da prosperidade com a Guarda Municipal, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, que é projeto nosso, Secretaria Municipal da Inclusão das Pessoas com Deficiência, que também é projeto nosso, e desburocratizar a máquina para que a gente consiga ter economia e mais celeridade. Porque hoje, a verdade, infelizmente, ela é cruel para quem gera emprego. E a geração de emprego é a política mais importante de todas, é que coloca o feijão na casa das pessoas. E hoje nós temos uma burocracia a ponto, por exemplo, do empreendedor ter que passar por 6, 7 secretarias para conseguir um alvará, para conseguir a licença de instalação, para conseguir a licença de operação, de execução. Quem está falando aqui é quem conhece essa realidade. Colegas vêm e nos relatam, por exemplo, que tem lá um alvará há 8 meses na SEMA, que vai na Centram e é um parto para conseguir alguma resposta. Isso a gente tem que acabar imediatamente. Central Única de Alvará. A administração colabora nos 6 meses que eles devem apresentar a documentação. A gente não vai ser perseguidor. Nós vamos e seremos os facilitadores para a Central Única. E todo tipo de aumento ou não de IPTU, de imposto, como fizeram na calada da noite, sem conversar com o povo, sem colocar uma mesa aberta, de forma democrática, isso vai cessar. Tentaram aumentar na calada da noite o IPTU em 2.000%, 1.500%, 2.500%, sem ninguém saber isso, nem um estudo prévio, um estudo com embasamento técnico, científico, nada. Simplesmente porque acordaram com vontade de aumentar imposto. E eu sempre fui contra o aumento de impostos na vida real. Não é o que eu vou falar, o que eu vou fazer lá para frente. Falar, todo mundo fala, até papagaio fala. Eu quero saber o que já fez na vida pregressa, no passado. Nós lutamos contra o aumento de 4,5%, por exemplo, do ICMS. Aumentaram 1% e ainda voltamos contra. Isso baseado em estudos. Tem uma teoria, me permita dizer, que é a teoria de Laffer,
que demonstra que quanto mais você aumenta impostos, menos você entrega para a sociedade. Porque tem um crescimento vegetativo, orgânico, um crescimento grande da máquina, que já é inchada por natureza na atual administração. Ora, vamos fazer completamente diferente para entregar outros resultados. Até porque Beni, Sérgio, Everton e a população, se nós fizermos mais do mesmo, nós teremos esses mesmos resultados que colocam Porto Velho como a pior capital do Brasil para se viver. Isso é lamentável e comigo isso não vai acontecer. Candidato, o senhor estreou como gestor no Detran e teve uma presença importante. Mas a pergunta nem é sobre o Detran, é sobre o que o senhor assimilou no Detran que poderia ser aplicado numa eventual administração na prefeitura. Primeiro, Sérgio, sabe o quê? Coragem para fazer o que é certo. Quando eu entrei no Detran, as pessoas falavam, Léo, a burocracia vai te engolir. Léo, tem os poderosos. Léo, é um lugar de arrecadação. Isso daí vai ter muito político em cima e não vai deixar você trabalhar. O tal do sistema não vai permitir que você trabalhe. Sabe o que nós fizemos? Engajamos os nossos servidores, valorizamos os nossos servidores, elaboramos um planejamento estratégico e realizamos uma transformação nunca antes vista naquele órgão. Um órgão que, inclusive, às vezes, inclusive com razão, aliás, às vezes nada, sempre, é mal visto pelo povo, que arrecada, autua e tira do bolso das pessoas. Nós fizemos exatamente o diferente. Cumprimos a Constituição, que é exercitar a nossa cidadania. Ao invés de somente tirar carros e colocar em pátio, realizamos campanhas educativas. Pela primeira vez em 20 anos, Sérgio e população, nós diminuímos em 25% as mortes no trânsito na nossa capital. Pela primeira vez, como campanhas educativas e também utilizando inteligência, estratégia e tecnologia e colocando as forças de segurança nos principais cruzamentos. E digo mais, não foi só isso não. Pela primeira vez em 30 anos, nós acabamos com 30 taxas que infelizmente prejudicam o povo. Eu vou dar um exemplo. A taxa de vistoria do primeiro emplacamento. Imagina você tira um carro da fábrica, chega aqui, tem que realizar vistoria. O carro é essencial da fábrica, para com isso. Isso não é justo, não é digno para as pessoas. Acabamos. Diminuímos a carteira de habilitação, tanto a primeira quanto a renovação. É mais barata do que ano passado. A carteira do idoso, criamos o programa Carteira do Idoso, 58% mais barato do que era anteriormente. Isso tudo são entregas para a população, ô Sérgio. E mais do que isso, só para concluir, vocês são testemunhas do que eu vou falar. Pela primeira vez na história, não existe mais cobrança de IPVA para motocicleta de 170 cilindradas, meus amigos. CG, Titan, Bis, Bros, Pop, acabamos com isso. Isso sim é oportunidade para você circular em busca do emprego, em busca, por exemplo, do lazer e mais. Às vezes, candidaturas que vivem numa bolha de muito prestígio, de muito poder, de muita benesse, não sabe, mas 400, 500 reais é a condição de você comprar um remédio para o seu pai, para a sua avó, comprar um material escolar para o seu filho, colocar dignidade dentro de casa. E é para isso que nós existimos. Político é muito bem pago para servir ao povo e não para ser fantoche de outras autoridades e tampouco estar num grupão que não vai ter autoridade para administrar. Léo, mas como aplicar tudo isso na administração municipal? Inteligência, Sérgio, sagacidade, planejamento estratégico, cronograma de ações, seriedade e diálogo com as outras instituições, com outros poderes, inclusive, Sérgio. Você não tenha dúvidas que a partir do nosso momento de atuar, na partir da nossa posse em janeiro, os próprios mandatários virão ao nosso encontro, porque nós iremos entregar resultados. E aí eu não tenho dúvidas que o prefeito também é desatador, é para desemaranhar nós. E ele tem que estar disposto a ouvir e principalmente a servir. Não é a ser servido. Não é favor que a gente está fazendo, que quando está no Brasil vem e trabalha. Que história é essa? Aqui o trabalho é noite, dia e noite. Eu sempre dormi tarde e acordei cedo. E não à toa, sempre fui o mais atuante parlamentar por onde nós passamos. Essa é a diferença. É ter o povo ao meu lado. E não aos poderosos que muitas vezes nem em Porto Velho moram e vivem. Candidato, no seu programa de governo, o senhor fala em criação de empresas e geração de empregos. Mas me diz aí, a quem interessa essa absurda dificuldade de implantar indústrias em Porto Velho? Ô, Beni, o caos gera dinheiro a algumas pessoas.
Alguns amigos do rei ficam milionários com o caos, seja na saúde, seja por falta, por exemplo, de regulação e acompanhamento de sistema para remédios, seja questão de cirurgia, seja questão de asfalto. Nós precisamos parâmetros, sistematizar. E outra, facilitar a vida do empreendedor. O que eu quero te dizer? O ambiente de Porto Velho hoje é hostil. Parece que a administração é inimiga de quem cria e gera emprego. Muitas indústrias, Beni e população lá de Manaus querem vir se instalar aqui em Porto Velho. Sabe por quê? Porque nós temos um modal de transporte, nós temos um modal hidroviário, isso é, nós temos a calha do Rio Madeira, que eu fui o relator no Congresso Nacional junto com o ministro Tarcísio, diga-se de passagem. Só que tu chega aqui, não tem transparência nas isenções. Tu chega aqui em Porto Velho, você tem a novela, por exemplo, dos alvarás, que tu vai para um canto, vai para outro, te jogam aí para um lado e para o outro. Depois tem a discussão do IPTU. O nosso distrito industrial até hoje sequer tem CEP, tem código postal e tem sinalização. E o que dirá do mínimo de infraestrutura? É sobre isso, o ambiente é hostil. Meus amigos, a todos vocês que nos ouvem, empresários, industriais, enfim, nós vamos estender o tapete vermelho. Nós vamos jogar confetes para que vocês se instalem. Nós temos vantagens e benefícios que Manaus também tem. Nós temos Suframa, que eu, como parlamentar, lutei. Fui o único parlamentar de Rondônia que estava na comissão mista da reforma tributária, bem como também da própria Câmara Federal, discutindo duas PECs. Infelizmente, nós saímos de lá e a gente viu que não teve mais uma voz ativa sobre isso. Sabe para quê? Para manter a Suframa aqui e permitir que empresas de Porto Velho e de Rondônia tenham condições de disputar com o restante do Brasil e que outras empresas se instalem aqui. Aí nós vamos, vocês podem acompanhar, nós vamos ter um ciclo de prosperidade que me permita dizer, modéstia à parte, com respeito aos grandes líderes, principalmente o Chiquilito, que tive a oportunidade de conhecer, quantas vezes vi almoçar na minha casa, um grande líder. Nós temos condições de ter a melhor administração da história de Porto Velho. Então eu acredito, eu creio e Deus está na frente para que isso aconteça. Candidato, há uma reclamação muito grande hoje do custo que é o recolhimento do lixo, dos resíduos, dos entulhos. As pessoas estão realmente muito insatisfeitas com isso. O senhor vai rever essa situação? Everton, é um crime que está sendo cometido nesse momento. Quero dizer aos atuais gestores, se cuidem, nós vamos fazer uma auditoria. Não é caça às bruxas. Nós vamos colocar os órgãos de controle, realizar uma auditoria e exatamente identificar onde estão os malfeitos. Então, se falharam, se erraram e ainda dá tempo para corrigir, façam. Porque nós não vamos deixar isso de forma impune e ainda mais sem trazer transparência. Nós vamos trazer luz ao que de fato é necessário. Hoje, todo mundo tem visto o que aconteceu. Um aumento absurdo, vertiginoso, sem uma justificativa palpável, diante de um processo de mais de 2 bilhões de reais. Me parece que a administração se preocupa muito nesses contratos vultuosos de muito dinheiro. Parece que daí o gestor coloca os dois olhos, coloca a lupa e fica, inclusive, confrontando, enfrentando e desafiando os órgãos de controle, como fez com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público. É bom que se saiba que esses órgãos estão aqui para colaborar com o bom andamento da gestão e com o cuidado do dinheiro público. Não cuidar o bem do dinheiro público. Enquanto isso, Porto Velho é a pior capital para se viver no Brasil. Vai me dizer que está tudo bem? Para mim não está. Eu sou um insatisfeito que transformo a minha indignação em combustível para promover a mudança que nós precisamos. Podem acreditar. Candidato, mas como é que o senhor explicaria, então, pelo menos as pesquisas dizem que o prefeito tem uma boa aceitação? Tem uma boa aceitação e eu até reconheço, inclusive, alguma parte de infraestrutura que foi feita. Agora, me perdoe, eu discuto gestão pública na academia, na faculdade, conheço a cidade e sou o único gestor com comprovação, inclusive a aprovação de todos os candidatos. Pode pesquisar por aí. Quem foi gestor realmente, ordenador de despesa de todos os candidatos? E o que cada um fez? Veja a diferença. Para mim, o importante é ir em busca do eleitor consciente, do cidadão acima de tudo. E o que a gente está vendo atualmente, o Everton, é a população adormecida em alguma parte, às vezes anestesiada, porque são tantos desmandos, sabe, descalabros, irresponsabilidades, e essa é a hora de nós reagirmos. É através da política e da eleição que a gente realiza as mudanças que nós precisamos. E é fundamental oxigenar, colocar novos ares. Faço o desafio, inclusive.
Se não for um bom prefeito, com todo respeito ao atual, inclusive, diga-se de passagem, esse é o desafio. Se não formos melhor do que o atual prefeito, a população pode realizar novas escolhas e ter outras decisões 4 anos depois. Porque é uma aprovação que, inclusive, ela é míope. Sabe por que eu digo isso? Porque fazem asfalto em cima de asfalto, para ver a população nas ruas fazendo alguma coisa, para ver o servidor ou a empresa fazendo asfalto em cima de asfalto. Tem boa parte da cidade sem asfalto e continua sem asfalto. Diga-se de passagem, encaminhamos recursos para asfalto aqui nos distritos que até hoje não foi feito. Até hoje não foi feito. E aonde coloca asfalto, meu Deus do céu, se coloca drenagem. Sabe por quê? Isso vai me trazer mais despesa. Vai me trazer doenças sanitárias, alagações acima da linha da cintura. E a gente vai ter que refazer um serviço mal feito. E aonde coloca drenagem, coloca meio fio, coloca sarjeta, coloca bueiro, com boas e técnicas de inovação que são simples, como é o caso daquelas peneiras que você coloca nos bueiros, que realiza a limpeza de 3 em 3 dias, para que o material orgânico não fique ali. Então, eu reconheço algumas realizações na questão da infraestrutura, mas é muito pouco e é muito mal feito. Nós vamos fazer muito melhor, em menos tempo, gastando menos e com transparência que tem faltado, não à toa. Nós temos visto aí o índice de transparência lá embaixo ultimamente. Candidato. Sérgio, um minutinho só, por favor. É que, embora nós tenhamos muitas perguntas a fazer ainda ao Léo, claro, nós temos compromisso também com os nossos anunciantes. Verdade. E a gente agradece, inclusive, a audiência e a repercussão que vocês têm dado a esta série de sabatinas. Nós estamos muito agradecidos, não só aos telespectadores, mas a toda Porto Velho. Muito obrigado a todos. A gente vai para o intervalo e volta logo. E voltamos à sabatina com o candidato Léo Moraes do Podemos. Lembrando que, além da transmissão na SIC TV e na Rádio Parecis, a sabatina também está sendo reapresentada diariamente pela Record News Rondônia, canal 31.1, às 11 horas da noite. E estará disponível ainda em nosso canal do YouTube, @canal SIC TV. E é bom lembrar que esse canal nosso tem mais de 300 mil seguidores. Agora o candidato Léo responderá ao questionamento de um outro candidato. Lembrando que a candidata Mariana Carvalho não enviou sua pergunta e assim temos apenas uma pergunta disponível, pois conforme os sorteios foram sendo realizados ao longo da semana, sobraram apenas 2 perguntas. Uma delas é do próprio candidato Léo Moraes. Como o candidato não pode responder a si mesmo, a pergunta restante será feita por um outro candidato. Por favor, pode tirar aí do recipiente o nome do candidato. Lamentável que não tenha encaminhado uma pergunta. Pode mostrar. Samuel Costa. Samuel Costa. Samuel Costa. Posso deixar aqui? Pode. Vamos lá então, solta o Samuel. O título vergonhoso de ser a pior capital do Brasil, com indicadores sociais semelhantemente a de países africanos. Segundo o Instituto Trata Brasil, traz Porto Velho entre as 100 piores cidades do Brasil, com indicadores sociais semelhantemente a de países africanos. A pergunta que eu faço é a seguinte: caso venha a ser eleito, pretende viabilizar esses recursos? De qual forma para levar a universalização da água tratada, rede de esgoto, saneamento básico e infraestrutura? Vai ter parceria com o governo federal, através do presidente Lula, para viabilizar ou minimizar o sofrimento dos porto-velhenses que tanto carecem dessa ação tão efetiva por parte do poder público? O diálogo vai ser permanente ou continuará fazendo antagonismo, como a atual gestão e gestões passadas fizeram? Bem, antes de responder o Samuel, quero aqui enaltecer e elogiar a SIC TV pela oportunidade de promover o debate através dessa sabatina, a discussão, e lamentar a ausência de quem quer que seja, porque aqui é o momento democrático de nós apresentarmos as propostas, as nossas ideias e a população ser convencida.
E a gente lamenta, mas também fica aqui na expectativa de que todos estejam presentes no debate promovido com muita coragem, com muita determinação pelos diretores da SIC TV. Parabéns! Democracia é isso, eleição é isso e que vença o melhor. E em relação à pergunta do Samuel, eu até aproveito o momento até para apresentar e explicar para os demais candidatos sobre um tema que é muito delicado e que muitas vezes não sabem qual é a realidade. O saneamento básico, não somente eu votei favorável a universalizar o saneamento, como participei da discussão na comissão, e ele diz respeito a entregar saneamento para todas as cidades do Brasil. Vale mencionar que no final do ano passado, esse projeto foi encaminhado para a Assembleia Legislativa e o Estado ficou responsável em dezembro. Nós temos que repatriar esse projeto com diálogo com o governo, por isso o diálogo é fundamental, trazer para o município imediatamente, apresentar a modelagem de contratualização, para terceirizar e, de fato, a gente conseguir entregar algo que há uma centena de anos não foi feito. Como se faz isso? A modelagem que nós iremos apresentar, nós iremos absorver os funcionários que estão no pico da capacidade produtiva, 35, 40, 45, 50 anos, na administração. A outra parte, nós vamos apresentar o PDV, o Plano de Demissão Voluntária, e imediatamente essa modelagem ir para a execução. É bom que saibam, e aí que eu vou também compartilhar para os demais candidatos, que essa matéria prevê uma cessão onerosa de 200 milhões de reais. Esse recurso é o que o candidato está comentando, de onde irá tirar. Esse recurso nós iremos investir imediatamente na saúde. Afinal, um tema está relacionado ao outro, intimamente. Prova maior que diz que, através de estudos, a cada R$1 que eu invisto em saneamento, eu economizo 9 em medicina, em saúde curativa, além do infortúnio, da tristeza na nossa cidade, de ter que passar por toda essa rede incapaz de nos atender, até chegar, por exemplo, num corredor de hospital e ficar lá, às vezes, envolvido com doenças de alta, média e baixa complexidade, todos por falta de triagem. Então, esse é o recurso. E nós iremos, sim, dialogar com todos os governos. A minha cidade é Porto Velho e nós iremos trazer prosperidade através de habilidade, capacidade de articulação, independência, que não tem ninguém atrás da gente. Nós estamos ao lado das pessoas para realmente a gente melhorar os nossos indicadores e, se Deus permitir, ser a melhor capital do Norte e logo depois a gente avançar para, quem sabe, estar entre as melhores capitais do nosso Brasil. Candidato, eu queria entrar um pouquinho mais na questão da água que o senhor citou agora. 500 mil habitantes, mais ou menos, só 150 mil, no máximo, tem água potável. A CAERD não dá conta e se fala muito em municipalização da água. Como é que o senhor pretende resolver esse problema, candidato? Na lei do saneamento, quero deixar claro que agora, por conta de tudo o que tem acontecido, inclusive das queimadas, que a administração municipal foi incapaz de reativar a brigada municipal, diga-se de passagem, algo seríssimo. E também me permita fazer um parêntese, nós tivemos um direito de resposta agora, reconhecido e encaminhado, aprovado pela Justiça, de um comunicador, um colunista, que infelizmente foi mentiroso e leviano, dizendo que nós estávamos impedindo as campanhas publicitárias. A juíza foi bem clara, taxativa e dura, inclusive, com esse indivíduo, que não promove cidadania, que infelizmente tem sido o pai das fake news, junto com seus colegas da política, nas quais ele já trabalhou, e a gente aqui repudia veementemente. Nós fomos na OAB discutir que a campanha seria limpa, transparente, sem fake news. Aí a gente vê candidatas, muitas vezes, utilizando do poder para influenciar outras pessoas, para promover uma confusão, uma mentira desenfreada. Fica o meu pedido à população, chequem uma, chequem duas, chequem 3 vezes a informação, porque em tempos de 2024, nós ainda temos pessoas mal intencionadas, levianas e oportunistas, tá? Em relação à água, está dentro do programa do saneamento. A nossa realidade atual é que os nossos poços também secaram, porque ele tem uma profundidade e depois é a pedra. Depois nós não encontramos outra parte do lençol freático. E nós temos que imediatamente realizar esse tratamento junto. Isso é uma matéria de saneamento básico, né? Esse saneamento básico tem que ser feito imediatamente, inclusive com a inspeção do contrato atual, é um contrato vigente. E aí também eu quero ser claro, taxativo e duro. Eu sou o prefeito de Porto Velho, serei com a graça de Deus e com o apoio do povo. A partir de janeiro de 2025, quem cortar o pouquinho do nosso asfalto
para colocar tubulação ou para consertar, por exemplo, o que lá está, e não reparar e a água não brotar dentro de casa, será processado civil e criminalmente. A administração vai fazer isso. Chega, bairro Costa e Silva, São Francisco, Mariana, Zona Sul, está talhada. Todas as ruas cortadas. Parece que esse pessoal fica de campana, fica de tocaia. Fica de tocaia esperando quando vem um pouquinho da casca de ovo, chega lá e tuf, marreta, picareta, corta, quebra e acaba com um pouquinho de asfalto que nós temos. E a gente não vê a administração tomando uma medida mais firme. E diga-se de passagem, não importa se é município ou se é governo, será responsabilizado civil e criminalmente. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Já temos pouco, e o pouquinho que tem, quebram, cortam e fica tudo como antes. A população não quer saber se é da prefeitura, se é do governo, é poder público. E nós temos que ter capacidade de ter uma planilha, um planejamento e ambos os poderes realizarem o trabalho no devido tempo. Correto, para que a gente consiga atender e respeitar a nossa gente e a população que já está com a autoestima lá no chão. Está depois do poço, está lá embaixo do lençol freático, porque a gente não tem um mínimo para ser servido a nossa gente. Candidato, de que maneira o senhor pretende administrar um quadro de pouco mais de 14 mil funcionários municipais? Ô Beni, daí eu te faço eu te peço essa reflexão e a população também. Amigos, quem pode discutir servidor público é quem já fez por vocês. E daí eu fico muito à vontade. Além de ser filho de servidor público, é mais do que isso. Nós sempre, independente de posições antagônicas, sempre promovemos o debate, a discussão. Tanto na condição de vereador, a época dos conselhos tutelares, a época dos servidores municipais da educação e da saúde, como deputado estadual também, realinhamento da polícia, atendimento aos então agentes penitenciários, e como deputado federal, a época da transposição, que nós pegamos o projeto dos EBTTs, dos professores leigos, e o EBTT virou uma realidade. E mais do que isso, através de diálogo e de articulação com o governo anterior, conseguimos acelerar parte dessa transposição. E fui o relator da PEC 372, que transformou nossos, então, agentes penitenciários em policiais penais. Mais de 450 mil servidores atendidos com dignidade, com aposentadoria especial e com benefícios durante a sua jornada. E o que eu quero dizer a todos vocês, vai acabar a perseguição. Amigos, acreditem, vai acabar a opressão. Vai acabar tudo isso que tem acontecido, que querem jogar no colo do servidor a má gestão dos ordenadores, dos secretários e da administração. Esquece, nós vamos discutir, conversar e já deixo registrado aos amigos da educação. Imediatamente, discussão da Lei Complementar 360 para discutir o plano de cargos de todos vocês. Educação, acreditem, no primeiro mês vamos acabar com o ponto eletrônico. E eu explico. O ponto eletrônico, ele traz prejuízo para a administração. A partir do momento que um servidor ingressar com ação de indenização, o município vai ter que pagar. Sabe por quê? Porque muitos desses servidores, eles cumprem uma jornada dupla, tripla. À noite estão em contato com os pais, por exemplo, pelo WhatsApp. Vamos acabar esse tipo de opressão e desse estado ditatorial que a administração faz atualmente. Na saúde, imediatamente a discussão de valorização profissional e também condições de trabalho e contratação de mais profissionais. Eu acredito que isso será um cartão de visitas de tudo que nós já fizemos. Como eu disse, atualmente até papagaio fala, quero saber o que já fez. Quero saber se já pisou lá na terra, por exemplo, do Mariana, lá do Mariano Bairro, né? Do São Francisco, do Ulisses Guimarães, do Caladinho, do Cidade Nova. Ali, por exemplo, que seja do Parque Amazônia, vira a rua, passa a principal, vai lá para o Ayrton Senna. A realidade de Porto Velho é bem diferente das propagandas que aparecem da televisão em relação à prefeitura. Ela é muito mais dolorosa, ela é muito mais difícil, ela é muito mais trágica. Mas também é possível mudar e se muda pelo voto, se muda nesse momento para colocar quem tem preparo. Eu sempre digo que campanha não é concurso de simpatia. É quem tem mais preparo, quem tem independência e quem tem condições de estabelecer um planejamento e colocar para executar. Candidato, a nossa lição de casa aqui nessa sabatina, que nos passam os nossos diretores, é ler o programa de governo dos candidatos. E o senhor, em algum momento, fala em creches noturnas. O senhor poderia explicar um pouco mais para a gente sobre isso? Porto Velho também lidera esse ranking e nos últimos 8 anos não inauguraram nenhuma creche.
nós vamos criar, instalar e apresentar para as mamães, principalmente, a primeira creche no período noturno da história de Porto Velho. Para que a gente saia desse ciclo vicioso. Por exemplo, ontem não, hoje é segunda. Na sexta, eu encontrei uma mãe que fala, eu só precisava ter o apoio de uma escola, isso é, ela estava falando de uma creche, porque eu não tenho uma rede de apoio. Eu moro sozinha, sou mãe solteira, eu não tenho com quem deixar minha criança. Como é que essa mãe vai estudar? Como é que essa mãe vai se capacitar? Ou até mesmo trabalhar no período noturno? E eu já conversei com autoridades da educação e promovi esse desafio para eles. No primeiro ano, nós entregaremos a primeira creche no período noturno e nós entregaremos mais do que isso, a primeira creche no período integral. E nós também temos dentro do nosso programa um projeto pioneiro multidisciplinar de educação para colocar nos bolsões populacionais de Porto Velho, que no mesmo espaço, respeitado a legislação de separação de crianças, por exemplo, nós teremos com acesso especial, específico, nós teremos uma creche, um centro de capacitação para os nossos alunos do ensino médio, com o Sistema S, com o IFRO, que nós já fazemos atualmente através de mandato de parlamentar, de deputado federal, recursos nós encaminhamos para o IFRO e lá nós temos células de capacitação e profissionalização, bem como o EJA e também, quem sabe, essa creche. Será algo, um divisor de águas, revolucionário para atender quem mais precisa. Nessa mesma toada, o Everton, nós vamos retornar com a escola em tempo integral. Mais um ranking, que nós lideramos. Recentemente, Porto Velho é a pior capital em escola em tempo integral de todo o Brasil. Sabia que nós não temos mais nenhuma escola em tempo integral em Porto Velho? Nós tínhamos até 8 anos atrás. Acabaram. Infelizmente virou politicagem, pistolão. Muita gente está lá só para atender, por exemplo, os parentes das secretárias, por exemplo. Essa é a nossa realidade que acontece em Porto Velho. E está tudo bem para alguns. Para mim não está não. Diga-se de passagem, escola em tempo integral é diferente somente de contraturno. É toda uma estrutura de educação para nós termos, por exemplo, outras atividades curriculares extradisciplinares, como administração financeira, empreendedorismo, robótica, iniciação musical, esportiva, noções de primeiros socorros, que é fundamental e algo que eu também não abro mão, noções de trânsito para que a gente tenha menos acidentes na nossa capital. Esse é o nosso modelo de educação. As pessoas hoje estão aprisionadas porque não conseguem vislumbrar um futuro melhor que só vem a partir da educação. Sem contar o que aconteceu nos últimos anos, também matéria de repercussão nacional, que tem acontecido, a gente tem que falar. Por exemplo, centenas de crianças fora da sala de aula. Meu Deus, Beni, você é daqui há quanto tempo? Isso é crime de lesa pátria. Você deixar uma criança fora da sala de aula, você nunca mais vai recuperar a capacidade cognitiva e intelectual dessa criança. Você está ceifando, você está acabando com o futuro dela, dos pais e da próxima geração. Isso não vai mais acontecer, podem acreditar. Nós temos condições de trabalhar diferente de todos eles. Candidato, todos os seus antecessores aqui nessa cadeira falaram em guarda municipal. Por que a guarda municipal não existe até hoje e o que o senhor pretende fazer em relação a isso? Primeiro, como eu disse, eu agradeço pelos candidatos a apresentarem um projeto que é de minha autoria. Eu sou o autor, meus amigos, do projeto da Guarda Municipal. Em 2013, eu fui vereador e nós aprovamos. É uma lei vigente que a administração até hoje não se dignou em colocar em prática. Sabe o que significa a Guarda Municipal? É diminuir em 15% as contravenções e delitos de uma cidade. A nossa Guarda Municipal será armada. Ela irá circular na cidade para que traga não somente a diminuição do crime, bem como a sensação de segurança. Nós não vamos colocar ela isolada, diga-se de passagem. Aliás, registro aos amigos que nós iremos elaborar o projeto para, quem sabe, no segundo semestre chamar o concurso, para que no ano que vem nós tenhamos já o início da Guarda Municipal. Só que é bom lembrar que ela estará dentro da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Ordem. Uma secretaria que consta no nosso plano de governo, junto com outras fiscalizações, bem como a Subsecretaria de Trânsito, que também é um caos, que não tem gestão. Tem muita politicagem na Secretaria Municipal de Trânsito. Por que eu digo isso? Por que até hoje não conseguiram realizar e adquirir semáforos inteligentes, como em outras capitais? Porque até hoje só se preocupa em colocar radares nas esquinas, nos cruzamentos, para punir mais uma vez o cidadão, se não tem uma política inicial de diálogo com a população. Se fosse acompanhar, não, simplesmente de forma isolada.
Isso daí está muito errado. É um projeto de nossa autoria. Nós já sabemos como fazer e nós iremos colocar em prática, inclusive com recursos do governo do Estado, até porque nós temos convênios, inclusive, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. E isso será uma nova realidade na nossa gestão, na nossa Porto Velho. Por isso que eu digo, nós já fizemos, bem como os 2 projetos de inclusão aqui na capital e no estado de Rondônia também são de minha autoria. Eu vejo, amigos, eu vejo a população, a prefeitura, até o prefeito, louvando, se vangloriando sobre a carteira de identificação do autista. Esse projeto foi de nossa autoria lá na Assembleia Legislativa. Nós conseguimos aprovar para que tenhamos senso de elaboração de políticas públicas. Porque hoje, quem sabe é quem passa por isso, são os pais. Mãe de autista, por exemplo, não consegue fechar diagnóstico, não tem terapia adequada. Para você conseguir uma vaga na escola só ingressando com ação judicial, só com a liminar, por exemplo, proposta pelo Ministério Público, e ainda assim não é atendido. É um absurdo. Lei é vigente e não cumpre. Isto é crime. Vamos acabar com isso com a nossa Secretaria de Inclusão, que vai discutir política transversal com saúde e com educação para promover respeito às nossas crianças com autismo, com TEA, bem como toda a neurodivergência existente em Porto Velho. Candidato, a Companhia Municipal de Teatro e a criação da Orquestra Sinfônica de Porto Velho. Fala pra gente a respeito disso. Isso é uma maravilha, né? Eu fico muito emocionado porque eu fui o deputado estadual que consegui manter o Fundo Estadual da Cultura. Por isso que eu falo, gente, vote quem vocês conhecem, quem vocês confiam, em quem tem o quê? Autoridade e autonomia, que tem independência e já fez diferente da maioria desses políticos que estão aí. Somos nós já fizemos. E lá nós conseguimos manter o Fundo Estadual da Cultura, para que seja elaborada política pública. Leis que inclusive vieram, leis federais, nós somos mediadores aqui na região norte do Brasil. Isso é importante porque cultura também me traz economia além do pertencimento. Falando em cultura, que nós estamos falando de fanfarra, iniciação cultural, iniciação musical nas escolas, meus amigos. A criançada, isso traz disciplina, isso ajuda a formar caráter, é fundamental. A gente não pode viver em bando como está hoje, cada um isolado um do outro. A gente tem que voltar a viver comunidade. Eu cresci indo lá na 7 de setembro, na Praça Jonatas Pedrosa. E lá no cinema, e inclusive no fliperama lá da esquina. Fiz artes marciais lá na Galeria Lacerda. O que está voltando para a gente? O que a gente está esperando para voltar a viver Porto Velho? Sabe uma outra coisa que acontece que é uma tragédia hoje, ô Beni? Que é diferente de todas as capitais e países que promovem boa cultura e que atraem turistas? Você vê o que está acontecendo hoje na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, meus amigos. A gente já tem muito pouco acesso à cultura, à nossa história. Sabe o que fizeram agora? Para piorar, parece que é de propósito, é para maltratar mesmo, é para espizinhar, é para bater na ferida. Sabe o que fizeram? Agora tem que pagar R$30 para visitar o Museu da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Meu Deus, parem com isso já. É de imediato, não é por mim, é pela cidade. Ainda dá tempo de vocês se dignarem e respeitar a população antes de acabar a gestão de vocês, porque não vai ter continuidade. Meus amigos, querem cobrar? Pode até cobrar um valor que seja simbólico para manutenção dos turistas que vêm de fora. A população tem que ter direito de forma gratuita, como em outras capitais e outras cidades. Na nossa gestão, todo morador de Porto Velho terá acesso ao nosso museu de forma gratuita e estará lá à disposição para vocês conhecerem a riqueza que é o nosso estado de Rondônia a partir da nossa Porto Velho, da nossa Estrada de Ferro Madeira Mamoré, da nossa igrejinha, do nosso Baixa União, do nosso Triângulo, dos nossos distritos, da nossa Guajará-Mirim. Candidato, alguns servidores do município hoje me procuraram e pediram para trazer para a televisão e ao senhor a situação de que eles estariam já há 8 anos sem terem aumento. É isso mesmo? É isso mesmo. E fora, sabe o que é pior, Everton? Eu sei porque alguns, por exemplo, servidores da educação vêm conversar comigo, eles olham para o lado e olham para o outro com medo. Porque a opressão, a perseguição é tremenda. O que criaram ali é um ambiente de guerra, um ambiente hostil para o servidor que é a memória da administração, que fazem parte da história de Porto Velho. Acreditem, isso vai acabar e mais. Vamos responsabilizar, dê tempo ao tempo.
A gente vai responsabilizar esses autoritários, ditadores que acham que são dono de Porto Velho e que vocês são escravos, né, deles. Isso vai acabar. Dê um tempo que a gente vai mostrar como é que trata servidor. Podemos até ter discordâncias, mas teremos diálogo e principalmente valorização profissional. Até porque o bom andamento da administração passa por um tripé, que é valorização profissional, capacitação. Eu vou cobrar também capacitação para a gente servir o nosso povo bem como ambiente de trabalho, meus amigos, condições de trabalho. E aí sim, nós vamos de dentro para fora fazer uma grande administração para o nosso povo. Candidato, o senhor foi diretor do Detran e deu uma ressuscitada no Detran, mudou o Detran, ajudou muito a imagem do governo. O senhor não ficou triste que o governador não lhe apoia? Não, de forma alguma. Eu tenho uma boa relação com o governador e mais, nós temos o mesmo interesse, é de servir a população. E será fundamental para a gente discutir o saneamento básico e outras matérias. Sabe qual, por exemplo, Sérgio? A questão do Hospital de Traumas e Fraturas. Deixei o projeto pronto, estava lá há anos, Hospital de Traumas e Fraturas. Por exemplo, eu quero construir o Hospital Municipal? Eu quero, mas em convênio com o Detran, para que nós possamos atender as vítimas de acidentes de trânsito, bem como de acidentes domésticos. Isso é fundamental. 60%, 70% que dá entrada no João Paulo é em decorrência de acidente de trânsito. E a gente precisa ter esse bom diálogo. Pelo contrário, foi um momento que realmente foi gratificante e eu pude mostrar a capacidade de gestão na vida real, na prática. Não contando aí história da carochinha que vai fazer isso, acontece isso. Tem gente que mora 30 anos, 40 anos, 20 e poucos anos, nunca fez. Nós vamos fazer e a gente tem condições. Diga-se de passagem, outro projeto que já está na Assembleia Legislativa, CNH Social. Estados que implantaram é o segundo maior programa social desses estados, com uma diferença, que não é só dar o peixe, é entregar a vara para que possa pescar. Em que sentido? São 5.000 carteiras previstas de habilitação gratuita para Porto Velho, desde que preenchido requisitos, e essas pessoas têm direito à carteira sem pagar a matrícula, a inscrição, o curso, a prova prática e teórica. Para quê? Para eles irem atrás do emprego. Não é para entregar lá a facilidade, não. É ir atrás do emprego, seja emprego direto como motoristas de aplicativo, seja também como motorista de ônibus, de caminhão, de moto, mas também ir atrás do emprego indireto. Isso é fundamental e a gente precisa e carece de uma política dessa natureza. Candidato, até pela importância social da CNH Social, quando esse projeto foi para a Assembleia, eu imaginei que seria votado no outro dia. E me parece lá meio travado lá. O que estaria acontecendo para os deputados não votarem algo tão importante que beneficia a tanta gente que precisa? Eu lamento demais. O projeto aproveite aí, por favor. Desculpa, fale com os deputados. Eu quero fazer até um pedido, um clamor, uma solicitação para que os nossos colegas votem o quanto antes. E não, por exemplo, encontrem um arremedo, uma justificativa para não votar e devolver o projeto. Que a gente sabe que muitas vezes tem essas visões equivocadas, distorcidas do que realmente interessa. Nós somos servidores. A gente trabalha por produtividade, a gente precisa produzir. E o projeto está prontinho, redondo. Foi, inclusive, um diálogo que nós tivemos com o governador, um diálogo que nós tivemos com a primeira-dama, secretária de Assistência Social, que foi muito bacana, foi muito produtivo, estava lá há anos parado. Meus amigos, vamos colocar esse projeto para andar, porque a gente precisa atender o povo, e não apenas alguns grupelhos, como tem acontecido em regra na política de Rondônia. Aqui não. Aqui a gente já mostrou que tem coragem, não sou filho de pai assustado, gosto de trabalhar e eu não sou só de falar, não. A gente trabalha. Eu já mostrei no Detran e vou fazer muito mais. Candidato, estamos chegando ao final dessa nossa sabatina, mas nós temos no final sempre um espaço para que o senhor analise numa palavra apenas, defina numa palavra apenas os seus adversários. Em ordem alfabética, eu cito primeiro Célio Lopes, do PDT. Do bem. Como? Do bem. Do bem. Dr. Benedito Alves, do Solidariedade. Antigo. Juíza Elma Tourinho, do MDB. Polêmica. Mariana Carvalho, do União Brasil. Mal acompanhada. Ricardo Frota, do Novo. Polêmico, do mesmo jeito. Samuel Costa, do Rede. Militante. É isso. Suas considerações finais. Eu queria agradecer e parabenizar a SIC TV. Eu fico muito honrado e muito feliz por estar nessa posição. E antes de mais nada e qualquer coisa, agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer a Érica, agradecer a minha neném
Maitê, que é o sopro de vida, que é o nosso milagre, que mudou a minha concepção, meu comportamento, a minha forma de enxergar o mundo. Sou um cara mais centrado, mais ponderado, sou um cara feliz. E agradecer a todos vocês como me recebem. A minha campanha está na rua, mas como deve ser, na rua, direto com o povo, olho no olho, aperto de mão, calor, abraço, calor humano. E é sempre desse jeito que a gente vai continuar a fazer a boa política para promover as mudanças que nós sonhamos e queremos alcançar juntos. Não tem ninguém aqui atrás não, ó. Nós estamos sempre ao lado, e ao lado do povo, ao lado da gente de bem da nossa cidade. Vocês não vão votar na gente e depois quer outro que vai administrar. Aqui não tem gato por lebre, não. É um trabalho de verdade. Eu sou Léo Moraes, a minha vice é Magna dos Anjos. Agradeço a Deus e vamos porque é pra já, é pra mudar, é 20, é Léo Moraes e vamos pra vitória. Obrigado. Muito bem, e assim a gente chega ao final de mais uma sabatina. Hoje foi com o candidato Léo Moraes. A gente conheceu um pouco mais sobre o candidato do Partido Podemos. Lembramos que, caso você tenha perdido alguma parte da entrevista, a sabatina será reapresentada pela Record News Rondônia, canal 31.1, logo mais às 11 horas da noite. E já também está disponível no nosso canal no YouTube, o @canal SIC-TV. Agradecemos ao candidato pela participação e a você, telespectador, pela audiência. Conforme sorteio, nós teremos amanhã mais um candidato a ser sabatinado. Nós vamos conversar com Célio Lopes, candidato do PDT. Boa noite, até lá. Vem aí o Jornal da Record e logo depois o SIC News. Te aguardo lá. Sabatina na SIC TV e Parecis FM. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Fiero. Pelo futuro da indústria.